Você chama isso de limpo? O grito estridente de Bianca estourou no saguão da mansão como um vidro quebrando. Não houve bom dia, não houve aviso. Apenas o som da voz dela e, logo em seguida, o barulho seco e humilhante da ponta de um escarpão de luxo chutando o balde de metal. Clang! A água suja, cinza e cheia de espuma química voou pelo ar. Alice não teve tempo de desviar. O líquido imundo atingiu seu peito, encharcando o uniforme, e se espalhou pelo piso de mármore importado que ela estava polindo de joelhos há 2 horas. O calor daquela terça-feira era insuportável. Não chovia há semanas e o ar dentro da casa, mesmo com o ar-condicionado, parecia pesado, sufocante. Alice sentiu a água fria e suja escorrer pela barriga, misturando-se ao suor de exaustão que já cobria seu corpo. Ela levantou a cabeça, o coração disparado na garganta. Bianca estava parada ali, uma torre de arrogância vestida em seda champanhe, segurando um cigarro eletrônico dourado como se fosse um cetro. Ela não olhava para Alice como se olhasse para um ser humano. Olhava como se tivesse encontrado uma barata no tapete persa. Eu fiz uma pergunta, garota. Bianca deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Alice, que ainda estava de joelhos. Eu pago uma fortuna para essa agência me mandar alguém competente e eles me mandam uma lesma cega? Olha essa mancha aqui. Bianca apontou para um ponto inexistente no chão, agora coberto pela água suja que ela mesma havia derramado. Dona Bianca, eu já tinha terminado. O chão estava limpo. A senhora chutou o balde. Alice tentou argumentar, a voz falhando pelo susto. O quê? Bianca soltou uma risada incrédula, venenosa. Você está me acusando. Eu tropecei na sua bagunça. Você deixa esse balde no meio do caminho, tentando matar a patroa, e ainda tem a audácia de me culpar? Alice mordeu o lábio, sentindo o gosto metálico da raiva e da impotência. Ela precisava daquele emprego. O aluguel estava atrasado 2 meses. A farmácia não vendia mais a bombinha de asma fiado. Se ela perdesse aquele salário, ela estaria na rua. Simples assim. O orgulho teve que ser engolido a seco, arranhando a garganta. Desculpe, senhora. Foi sem querer. Eu vou limpar agora mesmo. Vai limpar sim, e vai lamber esse chão se precisar, até eu ver meu reflexo nele. E se eu vir mais uma mancha, ou se você demorar mais 5 minutos, eu desconto do seu salário. Bianca sacudiu a mão que segurava um biscoito importado, deixando cair farelos finos propositalmente em cima da poça de água suja. Ops! Limpa isso também. Alice abaixou a cabeça, as lágrimas de humilhação queimando os olhos, e começou a passar o pano freneticamente, misturando os farelos com a água suja. Seus joelhos, já em carne viva pelo atrito constante, gritavam de dor. Foi nesse caos, com Alice humilhada no chão e Bianca triunfante em pé, que a porta da frente se abriu. O clique eletrônico da fechadura foi o único aviso. André entrou. O contraste era brutal. Enquanto o saguão cheirava a tensão e produto de limpeza, André trazia o cheiro da rua, de exaustão e de um dia de trabalho interminável. Ele afrouxou a gravata assim que passou pela porta, os olhos fundos de quem não dormia bem há meses. A transformação de Bianca foi instantânea, quase assustadora. A postura rígida de Carrasco derreteu em uma curva suave de esposa dedicada. O rosto contorcido de nojo se iluminou num sorriso angelical. Amor! Ela correu até ele, saltitando delicadamente para não pisar na água suja. Você chegou cedo! Que surpresa maravilhosa! Ela o abraçou pelo pescoço, beijando-o com uma posse teatral. André retribuiu o abraço mecanicamente, mas seus olhos, cansados e atentos, varreram o ambiente e pararam na cena no chão. Ele viu a água espalhada, viu os farelos, e viu Alice, encharcada, tremendo, esfregando o chão com um desespero que não era normal. O que aconteceu aqui?
A voz dele era grave, rouca. Por que a entrada está alagada? O coração de Alice parou. Era a brecha. Ele tinha perguntado. André não parecia ser como Bianca. Ele sempre dava bom dia, sempre perguntava se ela tinha almoçado. Se ela falasse, se ela dissesse, ela chutou o balde e jogou comida em mim. Mas antes que Alice pudesse puxar o ar, a mão de Bianca acariciou o peito de André, chamando a atenção dele. Ai, amor, não se estressa com isso. Foi um pequeno acidente doméstico. A Alice, tadinha, ela é meio desajeitada, sabe? Tropeçou nos próprios pés, derrubou o balde, fez essa lambança, mas eu já disse para ela. Alice, calma, acontece. Eu estava aqui acalmando ela, coitada. Ela ficou tão nervosa que começou a tremer. Bianca olhou para Alice por cima do ombro de André. O sorriso era doce, mas os olhos eram 2 punhais de gelo. A mensagem era clara. Desminta-me e você morre. Alice sentiu o peso do mundo nas costas. Ela olhou para André. Ele a encarava, esperando uma confirmação. Havia uma dúvida no olhar dele. Ele sabia que Bianca exagerava, mas será que ele sabia que ela era má? É verdade, Alice? Ele perguntou suavemente. Alice fechou os olhos por 1 milésimo de segundo. Viu o rosto do dono do quartinho cobrando o aluguel. Sim, senhor André. A mentira saiu com gosto de cinzas. Eu sou desastrada. Escorreguei. Desculpe a bagunça. Já vai ficar limpo. André suspirou, passando a mão pelo rosto. A tensão saiu dos ombros dele. Ele escolheu acreditar na mentira fácil do que lidar com uma verdade difícil. Tudo bem. Cuidado para não se machucar, Alice. Esse piso é perigoso quando molha. Vem, vida. Deixa ela limpar. Mandei preparar aquele vinho que você gosta. Bianca o puxou pela mão, guiando-o para a escada, longe da sujeira. Enquanto subiam, Alice ouviu o sussurro de Bianca, alto e claro. É tão difícil achar gente boa hoje em dia, né? A gente dá oportunidade e elas só dão prejuízo. Alice ficou ali, sozinha no saguão abafado. O calor parecia ter aumentado. Ela não chorou. A raiva secou as lágrimas. Ela torceu o pano com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela ia limpar aquele chão. Mas aquela mancha na alma, aquela humilhação, essa ela não ia esquecer. 1 hora depois, a casa estava mergulhada num silêncio tenso. O sol já tinha se posto, mas o mormaço continuava. Na área de serviço, o ventilador de teto girava preguiçoso, incapaz de vencer o calor. Alice estava guardando os produtos químicos no armário, as mãos ainda cheirando a cloro mesmo, depois de lavadas 3 vezes. Dona Mirtes, a governanta, estava sentada à mesa, polindo a prataria do jantar com movimentos repetitivos e hipnóticos. Mirtes era uma mulher que parecia ter encolhido com o tempo. Ombros curvados, voz baixa, olhos que nunca encaravam ninguém de frente. Ela sabia de tudo, via tudo e falava nada. Era assim que ela sobrevivia há 20 anos naquela casa. Ela é um monstro, Dona Mirtes. Alice soltou a frase no ar, sem olhar para trás. Mirtes parou de polir um garfo de prata. O silêncio na cozinha ficou mais denso. Fale baixo, menina. As paredes têm ouvidos. E a babá eletrônica do quarto do bebê que ela diz que vai ter um dia... Às vezes ela deixa ligada na sala só para ouvir a gente. Alice virou-se incrédula. A senhora viu o que ela fez? Ela chutou o balde em mim. Ela jogou biscoito no chão como se eu fosse um pombo. E depois mentiu para o seu André com aquele sorriso falso. Como a senhora aguenta? Mirtes suspirou, um som profundo que parecia vir da alma. Eu aguento porque tenho um filho na faculdade, Alice. E o seu André paga a mensalidade. Ele é um homem bom cercado por circunstâncias ruins. Circunstâncias ruins? Ela é o diabo. Chega. Mirtes bateu o garfo na mesa, um som metálico agudo. Engula o veneno ou cuspa fora longe daqui. Mas se quer ficar,
Aprenda a regra número 1. Fique invisível. Mirtes se levantou e caminhou até Alice, segurando-a pelos ombros com firmeza. E por falar em regras, preciso te lembrar da mais importante. Aquela que pode te custar muito mais que o emprego. Mirtes apontou para o fundo do corredor de serviço. Lá, onde a luz do corredor não chegava direito, havia uma porta pesada de carvalho escuro, a entrada para a ala leste. Você nunca, em hipótese alguma, entra naquele corredor. O corredor do pai dele, o tal senhor Henrique? Alice perguntou. Exato. Dona Mirtes, eu não entendo. A casa é enorme. Por que ele fica trancado lá? Eu nunca vi o rosto dele. Dizem que ele é louco, mas... Não é dizem. Ele é. Mirtes baixou a voz para um sussurro aterrorizado. O Alzheimer comeu o cérebro dele, Alice. Mas o que sobrou não foi uma criança, foi um bicho. Dona Bianca disse que na última vez que tentaram tirar ele do quarto, ele mordeu a enfermeira até arrancar sangue. Ele grita, ele é violento, por isso fica trancado, é segurança máxima. Alice olhou para a porta escura. A descrição não batia com a sensação que ela tinha. Às vezes, quando passava perto limpando o rodapé, ela sentia um arrepio. Não de medo, mas de tristeza. E quem cuida dele? Uma equipe especializada. Entram pelos fundos de madrugada. A gente nem vê. É tudo muito discreto para não envergonhar o seu André. Ele sofre muito com isso, tadinho. Acha que o pai virou um monstro. E virou? Alice insistiu. Mirtes hesitou. Por um segundo, a máscara de governanta perfeita caiu. Eu não vejo o senhor Henrique há 3 anos, Alice. Desde que a dona Bianca assumiu a administração da casa e dos enfermeiros. Eu só sei o que ela diz. E o que ela diz é, fiquem longe ou ele mata vocês. Alice sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Havia algo muito errado naquela história. Agora vá, o jantar vai ser servido. E Alice... Mirtes segurou o braço dela. Cuidado, a dona Bianca está entediada hoje. E quando ela está entediada, ela gosta de caçar. A sala de jantar estava gelada. O ar-condicionado estava no máximo, criando um clima artificial de inverno europeu para justificar os vinhos tintos pesados que Bianca gostava de abrir. A mesa era um espetáculo de ostentação. Castiçais de prata, toalha de linho egípcio e comida. Muita comida. Alice servia em silêncio, movendo-se como um fantasma ao redor da mesa. O prato principal era cordeiro com crosta de ervas e purê de mandioquinha trufado. O cheiro era divino, contrastando com a fome que roía o estômago de Alice, que só tinha comido uma maçã o dia todo. André comia pouco, mastigando devagar, o olhar distante, perdido em preocupações. Bianca, por outro lado, brincava com a comida. Essa carne está seca. Ela soltou o garfo no prato com barulho. André levantou os olhos cansado. Bianca, é a 3ª vez que você reclama do chefe essa semana. A carne está ótima. Para o seu paladar rústico, talvez. Para mim está esturricada. Ela empurrou o prato cheio. Tinha comido talvez 30 gramas de carne. Alice! Alice surgiu das sombras imediatamente. Sim, senhora. Pode levar. Isso aqui é lixo. Manda o chefe fazer um omelete com claras e queijo brie e joga isso fora. Alice olhou para o prato. Havia ali quase 1 quilo de carne nobre. Com licença. Ela retirou o prato. Enquanto caminhava para a cozinha, sentiu o olhar de André nela. Ele parecia envergonhado pelo comportamento da noiva, mas não disse nada. O silêncio dele era cúmplice. Na cozinha, a cena se repetiu como um ritual macabro. Alice parou na frente da lixeira. Tem que jogar mesmo, dona Mirtes. É pecado. Tanta gente passando fome. Joga, Alice. Mirtes nem olhou. Se ela achar um osso de cordeiro no lixo dos funcionários, ela demite todo mundo por furto. Ela confere. Ela é doente. Alice fechou os olhos e virou o prato. A carne caiu no lixo, misturando-se com cascas de ovo e borra de café.
O baque surdo da comida sendo desperdiçada doeu mais que o chute no balde. "E o senhor Henrique?" Alice perguntou, vendo Mirtes preparar uma bandeja no canto. O contraste era de chorar. Na bandeja de plástico cinza havia uma cumbuca com um caldo ralo amarelado, onde boiavam pedaços tristes de chuchu e um pão que parecia ter sido cortado ontem. "Isso é o jantar dele?" Alice sussurrou chocada. "Dieta leve e restritiva, é o que diz a ordem pregada na geladeira." Mirtes respondeu a voz carregada de amargura. "Dona Bianca diz que proteína deixa ele agitado, que tempero faz mal. Isso é água suja, Mirtes. Ele é um homem, não uma planta. Ele está morrendo de fome com isso. Leve a bandeja, Alice." Mirtes virou as costas, não querendo discutir o indiscutível. "Deixe na mesinha do corredor." A enfermeira pega. Alice pegou a bandeja. Suas mãos tremiam de indignação. Ela atravessou a cozinha, passou pelo corredor de serviço e chegou à porta proibida da ala leste. A casa estava em silêncio absoluto. Não havia enfermeiros. Não havia movimento. Alice colocou a bandeja na mesinha. Ela olhou para a porta trancada. Então, ela ouviu. Não era um grito de louco. Não era um rugido. Era um som baixo, rítmico. O som de alguém batendo levemente a cabeça ou a mão contra a parede, num ritmo de autoconsolo. E um sussurro rouco, seco. "Pão, por favor, pão." A voz era humana, frágil, desesperada. Alice congelou. O monstro estava pedindo pão. O dia seguinte amanheceu abafado, o céu branco de calor. A tensão na casa era palpável. Bianca tinha saído para o clube, André para a empresa. A casa estava vazia. Alice estava limpando o corredor perto da ala leste. A bandeja da noite anterior tinha sumido, mas a cumbuca estava lá de volta, vazia, lambida até a última gota. Crash! O som de vidro quebrando veio de dentro do quarto trancado. Alto, violento. Alice largou a vassoura. O coração disparou. "Ai!" Um gemido de dor. Sangue, muito sangue. Não pensou nas regras, não pensou na demissão. Pensou no pai, pensou na humanidade. Alice correu para a porta, trancada. Ela olhou em volta, frenética. Seus olhos bateram no topo do batente da porta. Uma camada de poeira grossa cobria a madeira, exceto por um ponto onde algo brilhava levemente. Ela esticou o braço, ficou na ponta dos pés. Seus dedos tocaram metal frio. Uma chave. Escondida no lugar mais óbvio, coberta de pó. Que tipo de segurança máxima era aquela? Era desleixo, era abandono. Alice pegou a chave, enfiou na fechadura, girou. A porta se abriu com um rangido de dobradiças secas. O cheiro a atingiu como um soco físico. Um cheiro denso, quente, de urina velha, suor e lugar fechado. As janelas estavam vedadas com tábuas e fita adesiva, impedindo qualquer luz do sol. Na penumbra, Alice viu a cena que mudaria sua vida. Não havia móveis, apenas uma cama hospitalar enferrujada. E no chão, encolhido entre cacos de um copo de vidro quebrado, estava um homem, esquelético. As costelas marcadas sob a pele translúcida. Cabelos brancos longos e embaraçados cobrindo o rosto. Ele vestia apenas uma fralda geriátrica larga e suja. Ele estava tentando lamber uma poça d'água no chão, misturada com o sangue da própria mão cortada pelos cacos. "Não bate!" Ele choramingou ao ver a luz do corredor entrar. Ele cobriu a cabeça com os braços finos como gravetos. "Eu não fiz por mal. Eu tinha sede. Não bate, bruxa." Alice sentiu as pernas fraquejarem. A imagem daquele homem, o pai do dono daquela mansão milionária, reduzido a um animal assustado, quebrou algo dentro dela. Alice entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, deixando apenas uma fresta de luz. "Eu não vou bater." A voz dela saiu embargada. "Eu sou Alice." Ela se ajoelhou no chão imundo, ignorando o cheiro, ignorando o perigo.
O velho afastou os cabelos do rosto. Os olhos azuis, idênticos aos de André, estavam arregalados de pavor, mas havia uma centelha de inteligência ali. Água, ele pediu. Alice correu ao banheiro anexo ao quarto, que estava seco, sem toalhas, sem sabonete. Encheu um copo plástico na torneira e voltou. Ele bebeu como se fosse a salvação. Engasgou, tossiu, bebeu mais. Quando terminou, ele olhou para o bolso do avental de Alice. Cheiro, comida, Alice lembrou. Ela tinha guardado o ovo cozido e a metade do pão do seu almoço para comer mais tarde. Ela não hesitou. Tirou o embrulho de papel alumínio do bolso. É pouco, seu Henrique, mas é seu. Ela deu o ovo na boca dele. Ele comeu com uma voracidade que fez Alice chorar em silêncio. Ele não mastigava, ele engolia. A fome era antiga, profunda. A bruxa não dá comida, só água suja. Ele sussurrou entre as mordidas. Ela diz que eu sou ruim, que o André me odeia. Ah, o André não sabe, seu Henrique. Alice limpou o sangue da mão dele com um lenço de papel que tirou do bolso. Tenho certeza que ele não sabe. Ele sabe. Ele nunca vem. Por quê? Ela não deixa. De repente, o som de um carro cantando pneu na entrada da garagem ecoou longe. O velho gelou. O terror absoluto tomou conta do rosto dele. Ela voltou. Ela sente o cheiro. Esconde! Alice recolheu os cacos de vidro rapidamente, embrulhando-os no maço de lenços de papel para não fazer barulho e enfiando fundo no bolso do avental. Eu preciso ir. Se ela me vir aqui, eu não posso mais te ajudar. Você volta? Ele agarrou o pulso dela com a mão ensanguentada. Promete? Alice olhou para aquele homem destruído. Ela podia sair dali, trancar a porta, ir embora e nunca mais voltar. Podia fingir que não viu. Era o mais seguro. Mas ela olhou para os olhos dele. Eu volto, amanhã, com comida de verdade. Ela o ajudou a deitar na cama, cobriu-o com um lençol imundo. Saiu do quarto, trancou a porta. Devolveu a chave ao topo do batente empoeirado. Alice! O grito de Bianca veio da sala. Alice correu para o lavabo de serviço mais próximo, entrou e abriu a torneira no máximo, enfiando as mãos trêmulas na água para lavar o sangue do velho e o suor do seu próprio medo. Alice! Onde você está, sua inútil? Alice respirou fundo, olhou-se no espelho. Seus olhos não eram mais os mesmos. O medo tinha virado combustível. Estou aqui! Ela gritou de volta, a voz firme. No banheiro! A guerra tinha começado. Os dias seguintes se arrastaram como uma névoa densa de tensão e segredo. A mansão, antes apenas um local de trabalho opressor, transformou-se num campo minado onde um passo em falso significava a explosão. Para Alice, cada movimento no corredor polido era calculado, cada respiração era medida. Ela vivia agora uma vida dupla vertiginosa. Aos olhos de Bianca e Mirtes, era a faxineira submissa que limpava rodapés em silêncio absoluto. Mas, nas sombras, era a única linha de vida de um homem esquecido no escuro. A Operação Anjo da Guarda, como Alice a batizou em seus pensamentos, para não perder a coragem diante do medo, começou com pequenos furtos de dignidade. Não era roubo de bens, mas de sobras. Na quarta-feira, o almoço dos funcionários foi picadinho de carne com batatas. Alice comeu apenas as batatas. Ela guardou a carne num guardanapo de papel, embrulhando-o como se fosse uma joia, e escondeu no fundo do bolso do avental. Trabalhou com fome até às 3 da tarde, sentindo o estômago roncar a cada vez que abaixava para torcer o pano de chão. Mas o momento mais arriscado foi na quinta-feira. O jantar dos patrões tinha sido risoto de cogumelos com azeite trufado. As panelas voltaram para a pia da cozinha, incrustadas com o resto do arroz cremoso que grudava no fundo. Mirtes estava no telefone na despensa. Alice, em vez de jogar água e detergente imediatamente, pegou uma colher e raspou freneticamente o fundo da panela.
Aquele arroz queimadinho, misturado com o óleo caro que Bianca desprezava, foi direto para o pote plástico da marmita de Alice. Não era roubo, era lixo, mas para o Sr. Henrique seria um banquete. Quando a casa finalmente ficou silenciosa e Alice conseguiu usar a chave empoeirada para entrar na ala leste, o cheiro de mofo foi brevemente substituído pelo aroma do azeite trufado que emanava do pote dela. O Sr. Henrique estava sentado na cama, esperando. Ele já não se encolhia tanto quando a porta abria. Ao ver Alice, seus olhos azuis nublados brilharam como faróis na neblina. "Você veio..." ele sussurrou, a voz ainda fraca, mas sem o tremor do terror absoluto que tinha no primeiro dia. Alice o alimentou. A cada colherada daquele arroz raspado da panela, ela via a cor voltar minimamente às bochechas dele. "É comida de rei", ele murmurou, fechando os olhos ao sentir o gosto. O André gostava disso. Cogumelo. "É sim, seu Henrique, é o jantar do rei." Mas comida não era o suficiente. O cheiro no quarto era insuportável, ácido. "Vamos limpar isso, seu Henrique. Hoje a gente vai fazer um banho de gato. A bruxa não vai sentir o cheiro, eu prometo." Alice trouxe uma bacia com água morna e um sabonete de glicerina neutro, que ela havia comprado com seu próprio dinheiro na farmácia popular. Não podia usar os sabonetes importados da casa. Bianca notaria o sumiço de qualquer item de luxo e o cheiro forte de perfume francês denunciaria tudo. Foi um processo lento, constrangedor e doloroso. O corpo dele estava coberto de escaras e feridas antigas de ficar deitado na mesma posição. Alice limpou cada uma, com a delicadeza de quem limpa uma relíquia sagrada quebrada. Enquanto passava o pano morno nos braços magros dele, o Sr. Henrique começou a chorar. Não de dor, mas de um alívio profundo. "Minha mãe, ela fazia isso quando eu caía de bicicleta", ele balbuciou, a mente viajando no tempo. "Marta, o nome dela era Marta, ela cantava para mim. E para o André gostava de aviões. Vrum, vrum." Alice parou, o pano suspenso no ar. Era a primeira vez que ele falava do filho sem medo, sem associá-lo à bruxa. A memória estava voltando, fragmentada, como um quebra-cabeça sendo remontado peça por peça. "O André ainda gosta de aviões, seu Henrique. Ele viaja muito a trabalho. Ele voa no céu de verdade." O velho franziu a testa, confuso e preocupado. "Ele viaja? Mas ele é pequeno. Ele vai cair. O céu é muito alto." Alice sorriu com tristeza, segurando a mão ossuda dele. Para aquele pai, o tempo havia parado na infância do filho, antes da doença, antes da crueldade, antes de Bianca transformar aquela casa num mausoléu. Alice percebeu ali que não estava apenas mantendo um corpo vivo. Ela estava resgatando uma história, mas o perigo rondava a cada segundo. Na sexta-feira, Mirtes parou Alice no corredor de serviço e cheirou o ar. "Você está gastando muito desinfetante naquele corredor da ala leste, Alice. O cheiro de limpeza está chegando até a escada principal. A dona Bianca tem nariz de perdigueiro, cuidado. Se ela achar que você está desperdiçando produto em área proibida, ela desconta do seu salário." Alice apenas assentiu, o coração batendo na garganta. "É para matar o mofo que vem debaixo da porta, dona Mirtes. O mofo ataca minha asma. Eu só passo um paninho na soleira. A mentira colou por enquanto." Mas Alice sabia que a sorte é um recurso finito. Bianca estava ficando inquieta. E uma vilã entediada é mais perigosa que uma vilã ocupada. Sábado de manhã. O sol entrava pelas janelas da sala de café da manhã, iluminando uma mesa posta digna de capa de revista. Frutas tropicais cortadas em formas geométricas, pães artesanais de fermentação natural e sucos detox verdes que Bianca postava no Instagram, mas que raramente bebia. Alice estava de joelhos perto do aparador, limpando uma mancha imaginária no tapete, mas seus ouvidos estavam sintonizados na conversa do casal como um radar.
André largou o tablet onde lia as notícias do mercado financeiro e olhou para Bianca, que passava um creme caríssimo nas mãos com movimentos lentos e circulares. Ele parecia um pouco mais descansado naquele dia, talvez porque fosse fim de semana, ou talvez porque inconscientemente sentisse que a casa estava menos pesada energeticamente. Bianca, eu estava pensando... André começou hesitante. Faz tempo que não recebo o relatório escrito do Dr. Sampaio sobre o papai. As faturas dos enfermeiros chegam no débito automático, mas eu não vejo evolução. Alice congelou, a escova parada no tapete. Dr. Sampaio era o nome do médico renomado que supostamente supervisionava o tratamento. Alice sabia, por ter revirado o lixo do escritório dias atrás, que não havia nenhuma prescrição recente desse médico. Bianca não alterou a expressão nem por 1 milímetro. A frieza dela era profissional, treinada. Ah, amor, eu falei com ele ontem mesmo por telefone. Ele disse que o quadro está estável, na medida do possível para um degenerativo. Estável como? Ele ainda tem aqueles surtos de violência? Piores, infelizmente. Bianca suspirou, fazendo uma cara de pesar teatral, balançando a cabeça. A enfermeira da noite me mandou uma mensagem de áudio hoje cedo, apavorada. Disse que tentou dar banho nele e ele mordeu o braço dela. Teve que ir para o pronto-socorro tomar ponto. O velho está com uma força descomunal, André. É a demência. Ele vira um bicho selvagem. Alice apertou o cabo da escova com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mentira! Ela queria gritar. Mentira suja! Ele é um doce! Ele canta! Ele chora quando eu faço carinho no cabelo dele. Ele mal consegue levantar um copo d'água. Como teria força para morder alguém? André baixou a cabeça, visivelmente abalado, empurrando o prato de comida. Meu Deus! Eu devia ir lá. Eu não posso deixar ele assim. Talvez se ele me visse, se ele ouvisse minha voz. Não! Bianca cortou, incisiva, quase gritando. Depois, percebendo o exagero, suavizou a voz para um tom maternal manipulador. Amor, não faz isso com você mesmo. O Dr. Sampaio foi claro. A sua presença é o maior gatilho dele. Ele lembra de você e fica violento porque acha que você o abandonou. Se você entrar naquele quarto, ele vai te atacar ou vai ter um infarto de tanto estresse. Você quer matar seu pai de desgosto? A manipulação foi cirúrgica. André recuou, derrotado pela culpa que Bianca plantava nele todos os dias. Não, claro que não. Você tem razão. Eu só sinto falta dele. Do meu pai de verdade. Eu sei, vida. Mas eu estou cuidando de tudo. Eu protejo você e protejo ele dessa situação horrível. Agora toma seu café, vai esfriar. Alice sentiu um gosto amargo de bile na boca. Ela se levantou, pegou o balde e saiu da sala antes que vomitasse de nojo na frente deles. Ela foi direto para a área de serviço, pegou sua vassoura e, aproveitando que Mirtes estava no jardim, foi até o corredor proibido. Encostou o ouvido na porta de carvalho. O coração batia forte. Se ele estivesse gritando, se ele estivesse violento, ela ouviria. Mas lá dentro, no escuro, não havia gritos. Não havia enfermeiras mordidas. Havia uma voz fraca, rouca, mas afinada, cantarolando baixinho. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor. Que me disse assim, o Sr. Henrique estava cantando a música que a mãe cantava. Alice sorriu, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A música era a prova viva, auditiva e inegável de que Bianca era uma mentirosa patológica. E Alice gravou aquele som em sua mente. Ela precisava desesperadamente que André ouvisse aquilo. Mas como? André era proibido de chegar perto. Alice precisava de um plano de guerra. Mas antes que ela pudesse pensar numa estratégia, a maldade de Bianca agiu primeiro.
A segunda-feira começou com uma eletricidade estranha no ar. Bianca não saiu para o clube. Ela ficou rondando a casa, andando de um cômodo para outro como um tigre enjaulado, vestindo um robe de seda vermelho sangue. Ela observava Alice limpar as janelas, observava Alice tirar o pó. O olhar dela não era de fiscalização, era de caça. Ela estava procurando uma brecha. Essa menina está muito atrevida. Alice ouviu Bianca comentar com alguém ao telefone numa voz baixa, enquanto Alice limpava o rodapé da sala ao lado. Faxineira tem que ser invisível, tem que ter medo. Essa aí tem um brilho no olho que me irrita. Parece que é dona da moral da casa. Vou resolver isso hoje. Tenho um jantar importante e preciso de um show. Alice não entendeu o que aquilo significava até o final da tarde. André tinha ligado avisando que chegaria mais cedo para um jantar de negócios com investidores internacionais em casa. A movimentação na cozinha era intensa. Alice estava ajudando a secar a louça fina de cristal. Alice, vá se trocar. Mirtes ordenou, nervosa. Coloque o uniforme de gala para servir o jantar. E pelo amor de Deus, prenda esse cabelo direito, não quero um fio na sopa. Alice foi até o vestiário dos funcionários, que ficava num corredor lateral isolado, perto da garagem e da lavanderia. Ela estava caminhando pelo corredor de serviço quando ouviu passos rápidos vindo na direção oposta. Passos de salto alto batendo no piso frio. Bianca. Alice, por instinto de sobrevivência, parou antes da curva do corredor e espiou. Bianca vinha apressada, olhando para trás, paranoica. Ela segurava algo brilhante e pesado na mão. Um relógio. O Rolex de ouro maciço, cravejado de diamantes, que André usava apenas em ocasiões especiais e que ficava no cofre. Alice prendeu a respiração atrás da pilastra. O que a patroa estava fazendo ali, na área de serviço suja, com o relógio mais caro do marido? Bianca parou na frente da porta do vestiário dos funcionários, exatamente onde ficava a bolsa aberta de Alice pendurada no cabide. Ela estendeu a mão para abrir a maçaneta. O plano era óbvio: plantar o relógio. Nesse exato momento, a porta lateral da garagem se abriu com um estrondo metálico. Eram os entregadores do buffet contratado, rindo e falando alto, carregando caixas de bebidas. «Opa, traz o gelo aqui!» um deles gritou. Bianca se assustou violentamente. Ela deu um pulo e o relógio pesado escorregou da mão dela, que estava cheia de creme hidratante, como sempre. Clang! O Rolex bateu no chão de cerâmica com um barulho que pareceu um tiro naquele corredor. Bianca olhou para os entregadores que entravam no final do corredor, a uns 10 metros dali. Eles ainda não tinham visto o relógio, mas estavam vindo na direção dela. Ela entrou em pânico. Se abaixasse para pegar, eles veriam ela, a patroa, agachada no chão de serviço pegando uma joia. Se deixasse ali, eles veriam o relógio. Num ato de reflexo rápido e covarde, Bianca olhou para o lado. Havia um aparador de madeira velho encostado na parede, com pernas curtas. Ela levantou o pé e, com a ponta do escarpão, chutou o relógio para baixo do móvel. O Rolex deslizou e sumiu na sombra, encostando na parede, invisível para quem passasse andando. Bianca alisou o hobby, levantou a cabeça e, quando os entregadores chegaram perto, gritou: «Cuidado com essas caixas! Não arranhem a parede! Onde está a Mirtes?» E saiu andando rápido em direção à cozinha, como se nada tivesse acontecido, planejando voltar dali a 5 minutos, quando o corredor estivesse vazio, para terminar o serviço sujo. Alice esperou Bianca virar a esquina. O coração dela batia tão forte que doía. Ela saiu de trás da pilastra. Os entregadores passaram por ela, ignorando a faxineira. Alice se ajoelhou no chão e enfiou a mão embaixo do móvel velho e empoeirado. Seus dedos tocaram o metal frio e pesado. Lá estava ele, o Rolex dourado, a prova do crime. Alice entendeu a urgência. Bianca voltaria a qualquer momento.
Se Alice ficasse com ele na mão, seria acusada de roubo. Se deixasse ali, Bianca voltaria, pegaria e colocaria na bolsa dela. O destino de Alice estava selado se aquele relógio ficasse naquele corredor. Ela precisava agir, e precisava ser a ação mais arriscada da sua vida. Alice agarrou o relógio e correu. Não para o vestiário, não para a cozinha. Ela correu para a parte principal da casa, subindo a escada de serviço de 2 em 2 degraus. Ela sabia que André tinha acabado de chegar e estava no escritório, no térreo, se trocando. Alice atravessou o hall, rezando para não cruzar com Bianca. Bateu na porta do escritório de André. Entra. A voz dele soou abafada. Alice entrou, ofegante, suada, com o uniforme de faxina ainda. André estava abotoando a camisa limpa, o torso nu, terminando de se vestir. Ele se assustou com a entrada abrupta da funcionária. Alice, o que foi? Você está pálida. Aconteceu alguma coisa com a Bianca? Alice caminhou até a mesa de mogno maciço dele. Suas mãos tremiam, mas ela depositou o relógio com cuidado sobre os papéis de trabalho, bem na frente dele. Senhor André, desculpe incomodar assim. Eu encontrei isso agora mesmo. André olhou para o relógio, franziu a testa confuso. Ele pegou o objeto verificando o vidro. Meu Rolex. Mas eu achei que estava no cofre. A Bianca disse que ia separar minhas abotoaduras e o relógio. Onde estava? Alice teve que pensar rápido. Se acusasse Bianca de tentar plantar, ele não acreditaria. Ela precisava ser a heroína humilde, não a acusadora. Eu encontrei no corredor de serviço, senhor, perto da entrada da garagem. Acho que deve ter caído quando a dona Bianca foi receber o buffet ou algo assim. Estava no chão, quase chutaram para baixo do móvel. Fiquei com medo de alguém pisar ou sumir com ele no meio da confusão dos entregadores. André olhou para Alice, depois para o relógio de R$200 mil, depois para Alice de novo. Pela primeira vez, ele viu algo além da faxineira invisível. Viu uma integridade bruta. Você achou no chão e trouxe direto para mim? Sim, senhor. Minha mãe me ensinou que o que não é nosso queima a mão. André sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigado, Alice. Esse relógio foi presente do meu avô. Vale muito para mim, mais que o ouro. Obrigado pela honestidade. De nada, senhor. Com licença. Alice saiu do escritório tremendo como uma folha. Ela tinha desarmado a bomba nuclear. Mas Bianca não sabia disso. Bianca voltaria ao corredor, veria que o relógio sumiu e entraria em pânico ou acharia que Alice o roubou de fato. A noite seria longa. 2 horas depois, a sala de estar estava cheia. Os 3 sócios majoritários de André e suas esposas bebiam champanhe cristal. Bianca estava radiante, vestida num longo vermelho sangue, segurando o braço de André como um troféu de caça. Alice, agora de banho tomado e uniforme de gala preto, servia os canapés, sentindo o olhar de Bianca queimando suas costas a cada vez que passava. Bianca sorria para os convidados, mas seus olhos, quando batiam em Alice, prometiam dor. Bianca devia ter voltado ao corredor, não achado o relógio e assumido que Alice o tinha pegado para roubar. O plano dela agora era perfeito em sua cabeça perturbada. Alice estava com o relógio na bolsa ou no corpo. O flagrante seria real. Foi quando André foi buscar mais gelo no bar que Bianca agiu. Ela soltou um grito agudo, levando a mão ao peito nu. Meu Deus! A conversa parou. A música clássica ambiente parou. Todos olharam. O que foi, Bianca? André voltou, copo na mão, preocupado. O seu relógio, aquele do seu avô, e o meu anel de diamantes sumiram. Eu deixei na cômoda do quarto agora há pouco, fui lavar a mão e quando voltei, sumiram. Alguém entrou no quarto.
Bianca girou o corpo e apontou um dedo acusador, com a unha perfeitamente manicurada, diretamente para o rosto de Alice, que segurava uma bandeja de vol au vent. Foi ela! Eu vi ela saindo do corredor dos quartos agora há pouco com uma cara suspeita. Alice parou no meio da sala. O sangue gelou nas veias. A bandeja tremeu. Dona Bianca, eu não entrei no quarto. Eu estou servindo a sala há 1 hora. Alice tentou se defender, a voz sumindo. Mentirosa! Bianca gritou, fazendo uma cena digna de Oscar. Você é a única estranha aqui. Eu sabia que você tinha cara de sonsa. André, faça alguma coisa. Revista ela. Revista a bolsa dessa favelada agora. O relógio deve estar lá. Os convidados, constrangidos, olhavam para o chão ou para as taças. André estava pálido, imóvel. Bianca, calma. Não vamos fazer cena na frente dos investidores. Cena? Eu fui roubada dentro da minha própria casa. Eu exijo que tragam a bolsa dela aqui agora. Mirtes, traga a bolsa dessa ladra. Mirtes apareceu na porta da cozinha lívida, trazendo a bolsa surrada e gasta de Alice. Ela entregou a bolsa para André com as mãos trêmulas, pedindo desculpas com o olhar. Abra, André! Bianca ordenou, os olhos brilhando de triunfo maníaco. Ela tinha certeza que Alice tinha pegado o relógio do chão e escondido na bolsa. Alice levantou o queixo. Ela olhou nos olhos de André. Pode abrir, senhor. Eu não tenho nada a esconder. André, visivelmente desconfortável e envergonhado pela atitude da mulher, abriu o zíper da bolsa gasta. Ele virou o conteúdo na mesa de centro de vidro importado. Caiu uma carteira velha descascando, um batom barato pela metade, 1/3 de madeira simples. E 3 potes de plástico de margarina reutilizados, vazios, mas manchados de molho. Nenhum relógio, nenhum anel. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Só se ouvia o ar-condicionado. Bianca piscou, confusa. O sorriso vacilou. Ela deu um passo à frente, remexendo nos potes vazios com nojo, sujando os dedos de óleo. Mas tem que estar aí. Eu sei que ela pegou. Ela deve ter escondido no corpo, no sutiã. Revista ela, André. Tire a roupa dela se precisar. André fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando abriu, a expressão de marido submisso tinha desaparecido. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o Rolex dourado. Bianca, para! A voz dele foi baixa, mas cortante como uma navalha de barbear. Bianca olhou para o relógio na mão dele. O rosto dela perdeu toda a cor, ficando cinza. O relógio... Você achou, mas eu procurei, eu deixei na cômoda. A Alice achou. André disse alto e claro, olhando fixamente para a esposa. Ela achou hoje à tarde no corredor de serviço e me entregou em mãos no escritório. Horas antes de você começar esse show ridículo. Os convidados trocaram olhares chocados e murmúrios começaram. Bianca abriu a boca e fechou, parecendo um peixe fora d'água. A mentira tinha sido desmascarada, dissecada e exposta na frente das pessoas mais importantes para a carreira de André. Ah! Bianca tentou rir, um riso nervoso, agudo e histérico. Que bom! Que alívio, meu Deus! Eu devo ter me confundido com a emoção. Sabe como eu sou distraída, né, amor? E o anel deve ter caído atrás da cama. Que cabeça a minha! Ela tentou abraçar André, mas ele deu um passo para trás, sutilmente, mas visível para todos. Peça desculpas, Bianca. O quê? Peça desculpas para a Alice, agora. Você a chamou de ladra, de favelada, e mandou revistá-la nua na frente dos meus sócios. Bianca ficou vermelha de ódio. Uma veia pulsava em sua testa. Pedir desculpas para a faxineira? Jamais. Mas o olhar de André era sério, perigoso. Desculpa, Alice. Ela cuspiu as palavras entre dentes, olhando para a parede. Foi um mal-entendido.
Alice recolheu suas coisas da mesa com dignidade, colocando os potes de volta na bolsa. Tudo bem, senhora. Errar é humano, mas acusar sem prova é crime. Alice saiu da sala. André olhou para Alice com um respeito novo e profundo. Mas Bianca... O olhar que Bianca lançou para as costas de Alice não foi de derrota. Foi de guerra total. Se o plano do roubo falhou, ela iria atacar onde doía mais, na sobrevivência. O jantar acabou cedo e mal. O clima tinha azedado irreversivelmente. Os convidados foram embora murmurando sobre o desequilíbrio emocional da esposa de André. Quando a porta da frente se fechou, Bianca explodiu. Ela não gritou com André. Ela correu até a mesa de centro, onde, na pressa, Alice tinha deixado um dos potes cair no chão durante a saída. Você acha que ela é uma santa, né, André? Bianca sibilou, os olhos injetados. A Alice achou o relógio. A Alice é honesta. Você é um idiota cego. Chega, Bianca. Você passou de todos os limites hoje. Eu estou envergonhado. Ah, é? E isso aqui? Bianca pegou o pote de plástico do chão. Ela arrancou a tampa. Você viu o que tinha dentro da bolsa dela? Potes vazios? Não, meu amor, potes com cheiro. Bianca enfiou o pote no nariz de André. Cheira isso! André franziu a testa, recuando. É cheiro de comida, Bianca. E daí? É cheiro de azeite trufado, André. Bianca gritou triunfante. Do risoto de quinta-feira. Você acha que faxineira compra azeite trufado na favela? Você acha que ela come cogumelo Paris no barraco dela? Alice, que estava na porta da cozinha esperando para limpar a sala, entrou. Ela não podia deixar aquilo passar. Era a cartada final da vilã. Isso não prova nada, Alice disse, a voz trêmula de indignação, mas firme. Prova que você rouba comida. Bianca avançou. Você não roubou o relógio porque ficou com medo, mas a comida você rouba todo dia. A conta do mercado dobrou. Carnes somem, frutas somem. Você é uma parasita morta de fome. André olhou para Alice, depois para o pote. O cheiro era inconfundível. A dúvida, aquela semente maligna voltou a brotar. Se ela não roubou o relógio, talvez roubasse coisas menores? Alice... André perguntou, a voz cansada. Você levou o risoto da casa? Alice respirou fundo. A verdade era feia, mas era a verdade. Eu não roubei o risoto, Sr. André. Mentirosa, o cheiro está aí. Eu raspei a panela. Alice gritou, interrompendo Bianca. O silêncio caiu na sala. Alice continuou, as lágrimas escorrendo, mas a voz firme. Na quinta-feira, as panelas voltaram cheias de arroz grudado no fundo. A dona Mirtes ia mandar lavar. Eu peguei a colher e raspei o queimado do fundo antes de jogar água. O que ia para o ralo, eu coloquei no pote. O resto do resto. É isso que a senhora chama de roubo? Comer o que a senhora manda jogar fora? A revelação foi um soco no estômago de André. Ele visualizou a cena. A mulher raspando a panela suja para ter o que comer, enquanto eles jogavam quilos de comida no lixo. Bianca, porém, não tinha alma para sentir vergonha. Ladrão de sobra é ladrão igual. Se você raspa a panela, você rouba o meu lixo. O lixo é meu. Cale a boca, Bianca! O grito de André foi tão alto que os vidros da janela vibraram. Ele nunca gritava. Ele estava vermelho, tremendo de fúria e vergonha. Eu não acredito no que estou ouvindo. Você está brigando por causa de resto de comida raspado de panela? Enquanto você gasta 10 mil num jantar que ninguém comeu? Ele caminhou até o centro da sala, olhando de Bianca para Alice. Eu não sei mais o que é verdade nessa casa. Eu não sei quem é a louca e quem é a ladra. Mas eu vou descobrir. E vai ser agora. Ele tirou o celular do bolso e discou um número, colocando no viva voz. Alô? Empresa de segurança protege? Sim, sou eu, André. Eu quero solicitar um serviço de urgência para amanhã cedo, às 7 da manhã. O que você vai fazer? Bianca perguntou, a voz falhando.
Eu quero a instalação de câmeras de monitoramento em tudo. André falou ao telefone, olhando nos olhos de Bianca. Cozinha, corredores internos, despensa, área de serviço. Eu quero ver até a poeira caindo no chão. Quero áudio e vídeo em alta definição. Bianca empalideceu. A cor sumiu de seus lábios. Alice sentiu um misto de alívio e terror absoluto. As câmeras provariam que ela não roubava para levar para casa. Provariam que Bianca era cruel. Mas as câmeras mostrariam ela entrando no corredor proibido da ala leste. As câmeras mostrariam ela alimentando o Sr. Henrique. Se André visse, ele a perdoaria por quebrar a regra? Ou a demitiria? André desligou o telefone. Acabou o recreio, Bianca. A partir de amanhã, o Big Brother começa. E quem estiver devendo vai pagar. Ele subiu as escadas, deixando as duas mulheres se encarando no saguão. O olhar de Bianca era de pânico puro. Se as câmeras entrassem, o segredo do pai na ala leste seria descoberto. Ela precisava agir rápido. Alice sabia que o tempo tinha acabado. A Guerra Fria tinha terminado. O massacre ia começar. O som estridente da furadeira elétrica rasgou o silêncio sagrado da manhã de terça-feira como um grito metálico. Eram 7 da manhã em ponto. André não tinha dormido. Ele estava parado no meio do saguão, imóvel como uma estátua, segurando uma caneca de café preto que já estava frio. Seus olhos, vermelhos de insônia, observavam os técnicos de macacão azul instalarem os pequenos dispositivos no teto, furando o gesso delicado da mansão. Bianca desceu as escadas correndo, vestida apenas com um hobby de seda mal amarrado, os olhos inchados e uma expressão de quem tinha engolido vidro moído. «André, pelo amor de Deus!» ela gritou, tentando ser ouvida sobre o barulho infernal da furadeira. Precisa ser essa barulheira agora? Eu estou com enxaqueca. Você enlouqueceu de vez? André nem se virou. Ele continuou olhando fixamente para o técnico que fixava uma câmera discreta, camuflada como um sensor de fumaça, apontada diretamente para a porta da cozinha. A segurança não espera a sua dor de cabeça passar, Bianca. A voz dele era monocórdica, sem emoção. Morta. Você não disse que estamos sendo roubados, que a comida some, que joias somem? Pois bem, agora vamos ver os fantasmas. Bianca olhou para o dispositivo no teto, piscando uma luzinha vermelha intermitente. Ela engoliu em seco, a mão indo instintivamente ao pescoço. Mas precisa colocar aqui dentro. O problema não é externo, não é gente de fora. O problema é interno. André girou o corpo e apontou para o corredor que levava aos quartos de serviço e, crucialmente, para o início do corredor da ala leste. Eu mandei colocar em tudo: corredores, despensa, sala de estar, cozinha. Só os quartos e banheiros ficaram de fora por lei. O resto é Big Brother, Bianca, 24 horas por dia. Alice estava passando o pano no rodapé perto da escada, tentando ficar invisível. Ela ouviu tudo. O coração dela batia descompassado, quase saindo pela boca. Ela olhou discretamente para cima e viu o técnico instalando uma câmera de lente larga, bem na entrada do corredor que dava acesso à porta proibida. Aquela câmera pegaria tudo. Pegaria ela entrando, pegaria ela saindo, pegaria ela levando comida. Era o fim da linha. Alice trocou um olhar rápido e apavorado com Mirtes, que estava na porta da cozinha, pálida como cera. Mirtes sabia que se Alice caísse, ela cairia junto por cumplicidade. Alice! A voz de André cortou o ar, chamando-a. Alice deu um pulo, soltando o pano molhado no chão. Sim, senhor. André caminhou até ela. Ele parecia exausto, destruído, mas seus olhos estavam alertas, varrendo o rosto dela em busca de qualquer sinal de culpa ou tremor. A rotina da casa continua normal. Eu vou trabalhar de casa hoje. Vou ficar no escritório, monitorando a instalação do sistema e testando os feeds.
Quero que você faça exatamente o que faz todo dia. Limpe, sirva, cozinhe, não mude uma vírgula. Entendeu? Sim, senhor. Alice respondeu baixando os olhos. Se você é honesta, Alice, não tem nada a temer. As câmeras são amigas da verdade, mas são inimigas mortais da mentira. Ele se virou e foi para o escritório, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa. Bianca ficou parada no pé da escada, tremendo de raiva. Ela olhou para Alice. O ódio nos olhos dela era palpável, mas havia algo novo ali. Medo, pânico real e cru. Ela desceu o último degrau e passou por Alice, roçando o ombro nela com agressividade. Se você abrir a boca, Bianca sussurrou, o hálito quente no ouvido de Alice. Se você fizer qualquer gracinha para aquelas câmeras, eu acabo com você antes que o vídeo termine de gravar. Eu te coloco na cadeia, ouviu? Bianca subiu as escadas correndo, provavelmente para ligar para a suposta enfermeira e mandar cancelar qualquer visita, que nunca existiu, ou para tentar criar um álibi desesperado. Alice ficou sozinha no saguão, sob o olhar frio e eletrônico da lente de vidro no teto. Ela tinha uma escolha impossível: parar de ir ao quarto do Sr. Henrique e salvar o emprego, ou arriscar tudo e salvar a vida do homem que dependia dela. Ela olhou para o relógio de parede. Eram quase 11 horas. O Sr. Henrique estaria com sede e com fome. 12:00. O escritório de André estava na penumbra, as cortinas fechadas, iluminado apenas pelo brilho azulado e fantasmagórico de 3 monitores de alta definição montados na mesa de carvalho. O sistema era de ponta, militar. Ele podia ver 9 ângulos da casa simultaneamente. A imagem era cristalina, colorida. O som, captado por microfones sensíveis, era perfeito. André estava sentado na poltrona de couro, imóvel. Ele tinha dito que ia trabalhar, mas não tinha aberto um único e-mail. Seus olhos pulavam de uma tela para outra, obcecados, procurando o inimigo dentro da própria casa. Ele viu Bianca no quarto. A câmera do corredor pegava a porta que ela deixou aberta, andando de um lado para o outro, falando ao celular nervosamente, roendo as unhas. O microfone do corredor captou fragmentos da voz estridente. Não, hoje não. O André está louco. Não venha. Inventa que o carro quebrou. André franziu a testa. Com quem ela falava? Com a enfermeira? Por que cancelar a enfermeira se o pai precisava de cuidados urgentes? Então, seus olhos desceram para a tela 4. A cozinha. Alice estava lá. Era a hora do almoço dos funcionários. Mirtes tinha servido o prato de Alice: arroz, feijão e um pedaço generoso de frango ensopado. André deu zoom na imagem. A resolução era impressionante. Ele podia ver a fumaça saindo da comida. Ele viu Alice sentar à mesa. Ela olhou para o relógio na parede. Depois, ela olhou de relance para a câmera no teto, um olhar rápido, de quem sabe que está sendo vigiado. O comportamento dela mudou. Ela se curvou sobre o prato, como se fosse comer, mas André notou a tensão nos ombros dela. Alice virou o corpo na cadeira, dando as costas para a câmera, bloqueando a visão direta do prato com o próprio tronco. Parecia que ela estava apenas se ajeitando, mas as mãos dela se moviam rápido debaixo da mesa e na frente do corpo. O que você está escondendo, Alice? André sussurrou para a tela, aproximando o rosto. Pelas bordas da imagem, André viu o movimento dos cotovelos dela. Ela estava cortando algo. Depois, um movimento rápido de embrulhar. E então, a mão dela desceu furtivamente para o bolso fundo do avental. Quando ela se virou de volta para a mesa, o prato estava mais vazio. Metade do frango tinha sumido. Roubando comida para levar para casa. André murmurou, sentindo uma pontada de decepção. A Bianca tinha razão. Ela separa a carne. Mas por que tanto segredo por um pedaço de frango? Se ela pedisse, ele daria o frango inteiro. Havia algo estranho naquela necessidade de ocultar. André continuou assistindo, hipnotizado.
Alice comeu o resto do arroz e feijão rapidamente, lavou o prato, secou as mãos e pegou o balde e a vassoura. Ela saiu da cozinha. André trocou o olhar para a tela 5, corredor de serviço. Alice caminhava devagar, a postura tensa, olhando para os lados. Ela parou na frente do armário de limpeza, pegou um pano limpo e então, em vez de ir para a sala ou para os quartos para fazer a faxina habitual, ela parou. Ela olhou para o teto, encarando a câmera do corredor por um segundo. Havia um pedido de desculpas naquele olhar, e ela virou à esquerda, para o corredor leste, a ala proibida. O coração de André parou por um segundo. O sangue gelou nas veias. Não, ele sussurrou. Não vai aí. Ele viu Alice caminhando pelo corredor escuro e empoeirado, onde a câmera tinha visão noturna e deixava tudo esverdeado e granulado. Ela parou na frente da porta de carvalho maciço, a porta do monstro. André se inclinou na cadeira, os nós dos dedos brancos segurando o braço da poltrona. Não entra aí, Alice. Ele vai te machucar. A Bianca disse que ele morde. Sai daí agora. Mas Alice não saiu. André viu, com clareza aterrorizante, Alice ficar na ponta dos pés. Ela esticou o braço e passou a mão tateando o topo do batente da porta, bem no alto, onde a poeira se acumulava. A mão dela desceu, segurando algo metálico. Uma chave escondida. André sentiu um gosto metálico de bile na boca. Bianca tinha jurado que a chave ficava num cofre digital, com acesso restrito apenas à enfermeira-chefe e a ela. Por que diabos a chave da cela do pai estava jogada no batente da porta, ao alcance de qualquer um? Alice destrancou a porta. O movimento foi rápido. Ela entrou, levando a chave com ela e fechou a porta atrás de si. André ficou olhando para a porta fechada na tela verde. O tempo parou. O silêncio no escritório era ensurdecedor. 1 minuto se passou. 2 minutos. Nenhum grito, nenhum barulho de luta, nenhum sinal de violência. O que ela está fazendo lá dentro? André perguntou ao vazio. A desconfiança virou pânico puro. E se ela estivesse maltratando o pai? E se ela fosse cúmplice da tal enfermeira nos abusos? E se ela estivesse roubando algo que ficava lá dentro? Alguma joia de família esquecida? André precisava saber. Ele não podia mais apenas assistir. Ele moveu o mouse com a mão trêmula e clicou no ícone de áudio da câmera 7, corredor leste. O microfone instalado era de alta sensibilidade, capaz de captar sussurros, e a porta velha de madeira tinha frestas largas embaixo. Ele aumentou o volume no máximo. O chiado estático dos alto-falantes encheu o escritório por alguns segundos, soando como chuva. André prendeu a respiração, o corpo rígido, esperando ouvir o rosnado do pai demente, o som de vidro quebrando ou a voz de Alice gritando por socorro. Mas o que saiu das caixas de som foi algo que fez o mundo de André girar e sair do eixo. Era uma voz. Doce, baixa, afinada, ecoando levemente pelo corredor vazio. A voz de Alice. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. André piscou, confuso. Ela estava cantando, uma cantiga de roda, para um monstro violento. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. E então uma segunda voz surgiu, misturando-se à dela. Uma voz que André não ouvia há 3 anos. Uma voz fraca, trêmula, arranhada pela falta de uso e pela secura, mas inconfundivelmente humana. Inconfundivelmente dele. Mas foi meu amor que me disse assim. André levou a mão à boca, sufocando um soluço que subiu rasgando a garganta. Era o pai dele, cantando, não gritando, não xingando, não mordendo, cantando. Muito bem, seu Henrique! A voz de Alice soou animada, carinhosa, vindo abafada através da madeira. O senhor lembrou a letra toda hoje. A dona Marta ia ficar orgulhosa demais. A Marta! A voz do velho tremeu.
cheia de saudade. Ela era linda, né, Alice? Ela tinha cheiro de chuva. Era sim, seu Henrique. O André tem os olhos dela, não tem? Tem. O meu menino, ele tem os olhos da cor do céu. Mas ele não vem, Alice. Ele esqueceu de mim. Ele me deixou no escuro. Ele não esqueceu, seu Henrique. A voz de Alice ficou embargada, chorosa. Ele está perdido. Ele está cego, mas ele vai achar o caminho de volta. Eu prometo. A bruxa diz que ele me odeia. A bruxa mente. Agora abre a boca. Olha o aviãozinho. Vrum! É frango, seu Henrique. Franguinho macio, do jeito que o senhor gosta. Houve um silêncio no áudio, seguido apenas por sons de mastigação lenta, sôfrega e gemidos baixos de prazer ao comer. Bom, comida de verdade. A bruxa não dá isso. Ela só dá água suja. Shh! Não fala da bruxa. Come tudo para ficar forte. Quando o André vier, o senhor tem que estar forte para abraçar ele. Eu vou estar. Eu vou ficar forte para o meu menino. No escritório, André estava paralisado. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem controle, molhando o colarinho da camisa engomada. Ele tremia dos pés à cabeça. Cada palavra que saía daquela caixa de som era uma facada no peito. A bruxa. Ele esqueceu de mim. Comida de verdade. Água suja. Ele olhou para a tela. A porta continuava fechada, mas o áudio pintava uma imagem que destruía, marretada por marretada, toda a realidade que Bianca havia construído na cabeça dele nos últimos anos. Não havia monstro. Não havia demência agressiva. Não havia enfermeiros especializados. Havia um velho faminto, abandonado, trancado no escuro, sendo alimentado com sobras escondidas no bolso pela faxineira que ele quase demitiu por roubar comida. André sentiu uma dor física no peito, como se o coração estivesse sendo esmagado por uma mão gigante. Era uma mistura de culpa avassaladora, vergonha insuportável e ódio puro. Ódio de si mesmo por ter sido cego. Ódio de Bianca por ter sido o diabo. Ele ouviu Alice de novo. Pronto, barriga cheia. Agora vamos limpar esse rosto. O senhor é um cavalheiro. Não pode ficar sujo de molho. Alice, você é meu anjo da guarda? Eu sou só a faxineira, seu Henrique. Não, você é minha família. A única que sobrou. André socou a mesa com toda a força que tinha. Bum! O estrondo fez os monitores tremerem e uma caneta rolar para o chão. A única que sobrou. Não, não mais. André levantou da cadeira. Ele não desligou os monitores. Ele não enxugou as lágrimas. Ele saiu do escritório como um homem possuído, tropeçando nos próprios pés pela urgência. Ele não precisava mais ver pela tela. Ele precisava tocar a verdade. Ele precisava pedir perdão. André atravessou o saguão da mansão. Seus passos eram pesados, ecoando no mármore. Ele não corria, mas caminhava com a determinação letal de quem vai para o cadafalso ou para a guerra. Na sala de estar, Bianca estava sentada no sofá de veludo, com o laptop no colo e uma taça de vinho na mão, fingindo normalidade. Ela sorriu nervosamente quando viu André sair do escritório, tentando ler a expressão dele. Amor? Já acabou o trabalho? Ela tentou parecer casual, a voz aguda demais. Eu estava vendo aqui uns vinhos para repor a adega. Aquela safra de 2015 que você gosta está em promoção. André passou por ela sem virar a cabeça. Ele não diminuiu o passo. Ele não a viu. Bianca, para ele, naquele momento, era um fantasma, uma estática irritante na tela da vida dele. André! A voz dela vacilou, o sorriso desaparecendo. Onde você vai com essa cara? André! Ele continuou andando. Passou pela sala de jantar, entrou na cozinha. Mirtes estava na pia lavando louça. Quando viu a expressão no rosto de André, os olhos vermelhos inchados, a mandíbula travada, as veias do pescoço saltadas, ela derrubou um prato de porcelana.
O prato quebrou no chão, estilhaçando-se, mas André não parou. Ele nem piscou. Ele entrou no corredor de serviço. O ar ali parecia mais frio. O cheiro de produto de limpeza barato misturado com o cheiro antigo e úmido da casa. Bianca veio correndo atrás dele, os saltos batendo desesperados no piso. Ela percebeu para onde ele estava indo. André, você não pode ir aí! André, para! Ela gritou, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria total. A enfermeira me ligou, disse que hoje ele está em crise violenta. É perigoso, você vai se machucar, ele está com uma faca. André parou na entrada do corredor leste. Ele se virou lentamente para Bianca. O olhar dele fez Bianca parar bruscamente, a 3 metros de distância, derrapando no piso. Não havia raiva no olhar de André. Havia morte. Havia o fim de tudo. Era o olhar de um estranho. Você disse que ele morde. André falou, a voz baixa, rouca, quase um sussurro. E morde! Ele é um animal! André, por favor, vamos voltar para a sala, eu te faço uma massagem. Você está estressado. Você disse que ele grita, que ele urra como um bicho. Ele grita, todo dia. Engraçado. André virou as costas para ela e olhou para a porta de carvalho no fim do corredor. Eu só ouvi ele cantar. Bianca gelou. A cor sumiu do rosto dela como se tivesse sido drenada por uma seringa. As pernas dela falharam e ela teve que se apoiar na parede. O quê? Ela sussurrou, o terror tomando conta. Você ouviu? André não respondeu. Ele voltou a andar. Cada passo em direção àquela porta era um passo para longe da vida de mentiras que ele tinha com Bianca. André, não! Bianca tentou avançar, agarrar o braço dele num último ato de desespero. André sacudiu o braço com violência, jogando Bianca contra a parede oposta sem nem tocá-la, apenas com a força bruta do gesto de repulsa. Não ouse! Ele rosnou, mostrando os dentes. Não ouse dar mais um passo na minha direção. Bianca ficou encostada na parede, tremendo, chorando lágrimas de medo, vendo o marido se afastar. Ela sabia. O jogo tinha acabado. A casa tinha caído. André parou em frente à porta de carvalho. Seu olhar subiu instintivamente para o topo do batente, onde a câmera tinha mostrado Alice pegando a chave. Não havia nada lá. A poeira estava marcada pelos dedos dela, mas a chave tinha sumido. Isso confirmava tudo. Ela estava lá dentro, trancada com ele. André encostou o ouvido na madeira. Ele ouvia risadas baixas, risadas fracas de velho, interrompidas por tosses secas. E a voz de Alice contando alguma história sobre o trânsito da cidade, algo banal, cotidiano, que para aquele prisioneiro devia soar como uma aventura épica. Então o ônibus quebrou bem na avenida e todo mundo teve que descer na chuva. A voz de Alice vinha de dentro, abafada, mas clara. E você molhou o pé, menina anjo? A voz do pai, cheia de preocupação genuína. Molhei, seu Henrique. Encharquei a meia toda. Fiquei com o pé gelado o dia todo. Tadinha, toma meu cobertor. Pode pegar. Eu não sinto frio. André fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes voltarem. O pai, que não tinha nada, que vivia na imundície, oferecendo o único cobertor inexistente para aquecer o pé da faxineira. Uma onda de vergonha cobriu André, tão forte que ele quase vomitou. Ele encostou a testa na madeira fria da porta e chorou. Um choro silencioso, de ombros sacudindo, de quem percebe que perdeu anos irremediavelmente. Atrás dele, no início do corredor, Bianca observava paralisada pelo terror do flagrante iminente. Mirtes apareceu atrás de Bianca, cobrindo a boca com as mãos, chorando também. André respirou fundo, tentando puxar o ar para os pulmões que pareciam colapsar. Ele limpou o rosto molhado com a manga da camisa. Ele precisava ser forte. Ele precisava ser homem. Ele precisava ser filho. Ele tentou girar a maçaneta, trancada, é claro. Alice estava se protegendo. Ele bateu na porta. 3 batidas suaves. Alice? Ele chamou. A voz falhou, saiu quebrada.
Alice, abre a porta. O silêncio lá dentro foi instantâneo e absoluto. A risada parou. A história parou. André ouviu o som de algo caindo no chão, talvez o pires de plástico, e passos rápidos e leves vindo até a porta, e a respiração ofegante e apavorada de Alice do outro lado. Seu André? A voz dela era um fio de medo puro. O senhor está aí? Abre, Alice. Sou eu. Por favor. Houve uma pausa, uma eternidade de 3 segundos onde o destino de todos naquela casa estava suspenso. André ouviu a voz do pai lá no fundo, trêmula, cheia de esperança e medo. É o menino? É o meu menino, Alice. Ele veio? Alice respondeu, a voz embargada pelo choro. É ele, seu Henrique, é ele. O anjo trouxe ele. O som da chave girando na fechadura foi o som mais alto do mundo naquele corredor silencioso. Clique, clac. A tranca cedeu. André colocou a palma da mão suada na madeira. Ele empurrou. A porta rangeu, abrindo-se lentamente para revelar a escuridão do quarto, quebrada apenas pela fresta de luz poeirenta que Alice tinha aberto na janela e pela luz do corredor que agora invadia o ambiente, iluminando a miséria escondida. André deu o primeiro passo para dentro do abismo, e o que ele viu ali mudaria sua vida para sempre. A porta se abriu completamente, as dobradiças secas gemendo como um lamento antigo que estava preso na garganta daquela casa há anos. A luz branca e forte do corredor invadiu o quarto pela primeira vez em muito tempo, cortando a penumbra espessa como uma lâmina afiada. André parou na soleira, incapaz de dar mais um passo. O cheiro o atingiu primeiro, antes mesmo que seus olhos pudessem focar. Não era o cheiro de lavanda importada que Bianca espalhava pelos cômodos principais. Era o cheiro azedo e pesado da negligência, misturado com o odor adocicado e triste de mofo e humanidade esquecida. Seus olhos, acostumados com a claridade do corredor, levaram um segundo torturante para se ajustar à escuridão daquele cativeiro. E então ele viu. Viu a cama enferrujada sem lençóis dignos, viu as tábuas de madeira pregadas na janela, bloqueando o sol, viu os potes de plástico no chão com restos de comida raspada, e viu Alice. Ela estava sentada na beira do colchão imundo, com o corpo curvado para frente, numa postura de proteção instintiva, quase animal. Um braço dela envolvia os ombros do velho magro, puxando-o contra si, como uma asa cobrindo um filhote ferido diante de um predador. O Sr. Henrique piscou, ofuscado pela luz repentina que feria suas pupilas dilatadas. Ele tremeu violentamente, encolhendo-se ainda mais contra o peito de Alice. A bruxa, ele sussurrou, a voz quebrada pelo pavor absoluto. Ela voltou? Ela trouxe a vara? André sentiu as pernas falharem, como se os ossos tivessem virado água. Ele deu um passo trêmulo para dentro, o sapato de couro italiano pisando no chão de cimento batido e sujo. Não, pai. A voz de André saiu rasgada, um som estrangulado que parecia vir de uma criança assustada, não de um homem feito. Não é a bruxa. O Sr. Henrique parou de tremer por um instante. Ele levantou a cabeça devagar, o pescoço frágil sustentando o peso dos anos de abandono. Seus olhos azuis, nublados pela catarata e pelas lágrimas contidas, buscaram a origem daquela voz na silhueta iluminada contra a porta. Ele apertou os olhos tentando focar. Essa voz... O velho franziu a testa, confuso. André? André caiu de joelhos. O impacto foi seco, doloroso, mas ele não sentiu. Ele não se importou com a sujeira no chão, não se importou com o terno caro. Ele se arrastou os últimos metros até a cama, chorando abertamente, um choro que lavava a alma. Sou eu, pai. Sou eu. O Sr. Henrique esticou uma mão esquelética no ar, tateando o vazio. Os dedos tremiam. André pegou a mão do pai e a levou ao rosto, beijando a palma suja, encostando a bochecha molhada na pele fria e fina, como papel de seda. Meu menino!
O Sr. Henrique sorriu, um sorriso banguela e radiante que iluminou a escuridão daquele quarto mais do que qualquer lâmpada. Você cresceu. Você demorou, filho. O trânsito estava ruim? A inocência da pergunta foi como uma facada física no coração de André. A dor foi tão aguda que ele teve que fechar os olhos. O pai não o culpava. O pai achava que ele estava apenas atrasado. Estava, pai. André soluçou, apertando a mão dele contra o peito onde o coração batia descompassado. O trânsito estava horrível. Eu me perdi no caminho, pai. Eu me perdi muito, mas eu cheguei. Me perdoa por ter demorado tanto. Tudo bem, você chegou. O velho acariciou o cabelo de André com ternura, seus dedos trêmulos passando pelos fios grisalhos do filho. A Alice cuidou de mim enquanto você não vinha. Ela me deu ovo. Você gosta de ovo, André? André levantou o rosto e olhou para Alice. Ela estava chorando silenciosamente, as lágrimas lavando o rosto cansado. Ela tentou se afastar um pouco para dar espaço ao reencontro sagrado, mas o Sr. Henrique segurava a mão dela com a outra mão, com uma força surpreendente, recusando-se a soltá-la. Eu gosto, pai. André respondeu a voz embargada. Eu gosto muito. A emoção inicial do reencontro começou a dar lugar a um choque de realidade brutal e gélido. Agora que estava perto, a centímetros de distância, André podia ver os detalhes que a câmera de segurança não mostrava. O cheiro, a textura, a verdade nua e crua. Ele viu a sujeira incrustada nas unhas do pai, unhas que não eram cortadas há semanas. Viu a magreza extrema, as clavículas saltadas parecendo cabides sob a pele transparente, as costelas marcadas a cada respiração difícil, e viu algo nos pulsos dele. André segurou o braço do pai com uma delicadeza extrema, com medo de quebrá-lo, e puxou a manga da camisa rasgada e encardida para cima. O ar sumiu dos pulmões de André. A pele dos pulsos estava em carne viva. Havia uma coleção de cicatrizes, algumas antigas, brancas e duras, outras novas, vermelhas, inflamadas e com cascas de sangue seco. Eram marcas circulares, profundas, marcas de quem foi amarrado com força e tentou se soltar desesperadamente. O que é isso? André perguntou, a voz mudando do choro para uma fúria vulcânica que começou a queimar em seu estômago. Quem fez isso com você, pai? O senhor... Henrique recolheu o braço instintivamente envergonhado, escondendo as marcas como uma criança que fez arte. É para eu não fugir, filho. A bruxa disse que eu sou mau, que eu quebro as coisas da casa bonita. Ela amarra forte. Dói de noite quando eu quero virar na cama. André olhou para a cabeceira da cama de ferro. Viu as tiras de couro grosso ainda penduradas ali. Fivelas de metal pesadas, desgastadas pelo uso. Eram correias de contenção, como as usadas em manicômios antigos. Ele olhou para Alice buscando confirmação, rezando para que fosse um engano. Eles amarravam ele. André perguntou, a voz sumindo. Alice assentiu, limpando o rosto com as costas das mãos. Todo dia, senhor André. A dona Mirtes me disse que era a ordem expressa da dona Bianca. Diziam que ele se batia, que se arranhava, mas eu nunca vi ele se bater. Ele só tentava alcançar a água que deixavam longe. Ele se machucava tentando viver. André se levantou. O movimento foi lento, carregado de peso. Ele olhou para o pai, deitado naquela imundície, coberto por um lençol que cheirava a urina velha. Olhou para o prato de plástico no chão com restos de comida roubada e raspada de panela. A culpa que ele sentia se solidificou. Transformou-se em uma armadura de guerra. Ele tirou o próprio paletó de lã fria. Com cuidado infinito, ele envolveu os ombros magros do pai, cobrindo a vergonha daquela camisa rasgada. Nunca mais. André disse, a voz firme, olhando fundo nos olhos do pai. Ninguém nunca mais vai encostar um dedo em você. Ninguém nunca mais vai te trancar ou te amarrar. Eu juro.
A bruxa vai brigar. O pai sussurrou, os olhos arregalados de medo condicionado. Ela grita alto. A bruxa não manda mais aqui. A bruxa morreu para nós. André beijou a testa suada do pai. Depois se virou para Alice. Alice? Sim, senhor. Fique com ele. Não saia do lado dele nem por um segundo. Tranque a porta por dentro se precisar, mas não deixe ninguém entrar, a não ser eu ou os médicos. Eu vou descer. E quando eu voltar, essa casa vai ser outra. Alice viu a expressão no rosto de André. Não era mais o patrão cansado e omisso. Era um homem possuído pela justiça. Pode deixar, senhor. Eu protejo ele com a minha vida. André se virou e caminhou para a porta. Ele não olhou para trás. Ele tinha um acerto de contas para fazer. E seria definitivo. André desceu o corredor como uma tempestade silenciosa. Seus passos eram pesados, decididos, ecoando a sentença de morte de um casamento. Mirtes, que estava encolhida no canto do corredor, chorando de remorso, se encolheu ainda mais quando ele passou. Mirtes. André parou sem olhar para ela. Sim, seu André. Me perdoe, eu tive medo, Cale a boca. Não quero suas desculpas agora. Ligue para uma ambulância particular, a melhor da cidade. Diga que é emergência geriátrica. E ligue para a polícia. Sim, senhor. Mirtes correu para o telefone, trêmula. André entrou na sala de estar. Bianca estava lá. Ela não tinha fugido. A arrogância dela era tanta, ou talvez a negação fosse tão profunda, que ela ainda achava que podia manipular a situação. Ela estava em pé, perto da lareira, segurando a taça de vinho com as duas mãos para esconder o tremor incontrolável dos dedos. Quando viu André entrar, ela tentou sorrir. Foi um sorriso grotesco, trêmulo, uma máscara caindo aos pedaços. Amor, você está pálido, suado. Vamos conversar com calma? Eu posso explicar tudo. O seu pai, ele tem fases, sabe? É clínico. Às vezes ele fica calmo e canta, parece um anjo, mas depois ele vira um bicho perigoso. Eu só queria te poupar de ver isso. Eu fiz por amor. André não parou de andar até estar a um palmo do rosto dela. Ele emanava um calor de fúria tão intenso que Bianca recuou instintivamente, batendo as costas na parede fria. André não gritou. Ele falou num tom baixo, gutural, terrível. Eu vi os pulsos dele, Bianca. Bianca abriu a boca para mentir, mas nenhum som saiu. A verdade no olhar de André a calou. Eu vi as marcas das amarras. Eu vi a magreza de quem passa fome. Eu vi o medo no olho dele quando ouviu o seu nome. Ele perguntou se a bruxa tinha trazido a vara. André, era para a segurança dele. Ele se machuca. Ela tentou, a voz falhando, lágrimas falsas começando a brotar. Segurança? André riu, um som seco e assustador, sem humor algum. Você transformou meu pai num animal de cativeiro. Você desviou o dinheiro dos enfermeiros para comprar bolsas e sapatos. Você o deixou apodrecer na própria sujeira enquanto comprava vinhos de R$5.000. André pegou a taça de vinho da mão dela. Num movimento rápido e violento, ele a arremessou contra a parede oposta. O cristal explodiu, estilhaçando-se, e o vinho manchou o papel de parede bege com um líquido vermelho escuro, parecendo sangue. Bianca gritou, cobrindo o rosto com as mãos, encolhendo-se. Você é um monstro, Bianca. André continuou, implacável. Você é pior que um animal. Um animal mata para comer. Você torturou meu pai por capricho, por preguiça, por pura maldade. Eu sou sua esposa, Bianca gritou, tentando recuperar o controle, apelando para o status que estava perdendo. Você vai acreditar na palavra da faxineira? Naquela favelada suja, eu fiz tudo por nós, para a gente não ter que lidar com a baba e a fralda daquele velho inútil que só dá despesa. O silêncio que se seguiu à palavra inútil foi pesado, denso. André a encarou com nojo absoluto. Ele pegou o celular do bolso. A polícia está a caminho, e a ambulância também. Maus tratos à incapaz.
cárcere privado, apropriação indébita, fraude. Eu vou garantir que você perca tudo: o nome, o dinheiro, a liberdade. Você vai sair daqui algemada. Os olhos de Bianca se arregalaram. A realidade finalmente perfurou sua bolha de narcisismo. Não era uma briga de casal que terminaria com uma joia de desculpas. Era o fim da vida dela. André, não. Por favor, pense na imprensa. Vai destruir sua reputação, o escândalo. A minha reputação eu reconstruo com a verdade. A sua acaba hoje. Ele apontou para a porta da frente que Mirtes tinha acabado de abrir. Mirtes segurava a porta aberta não como uma serva, mas como quem abre a cela para o prisioneiro sair. Ela olhava para Bianca com desprezo. Sai. O quê? Sai da minha casa, agora. Antes que a polícia chegue. Se eles te acharem aqui, eu não respondo por mim. Mas minhas roupas, minhas joias, meus cartões, nada disso é seu. André deu um passo à frente, intimidando-a fisicamente. Tudo o que está aqui foi comprado com o meu dinheiro. Com o dinheiro que você roubou da dignidade do meu pai. Você sai com a roupa do corpo. E se eu fosse você, corria. Bianca olhou para André. Olhou para Mirtes. Olhou para a casa luxuosa que ela achava que possuía. Ela tentou manter um resto de pose. Levantou o queixo trêmulo. Ajeitou o robe de seda manchado de vinho. Você vai se arrepender, André. Você não é nada sem mim. Você vai ficar sozinho com aquele velho babão e aquela empregadinha suja. Vocês se merecem. Ela caminhou até a porta, o salto batendo no chão como um martelo falhando. Mas antes de sair, André deu o golpe final. Bianca. Ela parou na soleira, virando-se com um fio de esperança. Devolve o anel. Bianca olhou para o anel de noivado de diamantes no dedo anelar. O símbolo de tudo o que ela queria. Ela tentou puxar, mas o dedo estava inchado de calor e tensão. Ela teve que forçar, arranhando a pele. Ela tirou o anel e o jogou no chão, aos pés de André. O diamante bateu na madeira e rolou para longe. Fica com essa porcaria. Ela saiu para a rua quente batendo a porta. André ficou ali respirando pesado, o peito subindo e descendo. Ele olhou para o anel brilhando no chão. Ele não o pegou. Ele o chutou para baixo do sofá, como se fosse lixo. Ele olhou para a escada. O pesadelo de 3 anos tinha acabado. Agora começava a longa estrada da cura. 3 meses depois. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala de estar, que agora estavam escancaradas. Não havia mais cortinas pesadas bloqueando a luz e escondendo segredos. A mansão, antes um mausoléu frio, agora cheirava a bolo de fubá, café fresco e flores colhidas no jardim. Lá fora, sob a sombra generosa de um ipê amarelo florido, um homem idoso estava sentado em uma cadeira de rodas moderna e confortável. O Sr. Henrique era outra pessoa. Não parecia mais o prisioneiro esquelético da ala leste. Ele havia ganhado peso, suas bochechas estavam coradas de saúde. O cabelo branco estava cortado curto e bem penteado, brilhando ao sol. Ele vestia uma camisa polo azul limpa e calças de linho confortáveis. Ao lado dele, sentado num banco de madeira rústica, André lia o jornal de domingo em voz alta para o pai. E as ações da empresa subiram 10% essa semana, recuperando a confiança do mercado. Viu, pai? Estamos indo bem. A tempestade passou. Bom, o senhor. Henrique sorriu distraído, olhando para 2 passarinhos que brigavam por uma migalha. E o avião, André? O avião está no hangar, pai. Domingo que vem a gente vai lá ver ele decolar, tá bom? O médico liberou o passeio. Tá bom. Com a Alice? André sorriu, dobrando o jornal com calma. Claro, pai. Sem a Alice a gente não vai a lugar nenhum. O avião não voa sem o piloto. Nesse momento, Alice apareceu na varanda, trazendo uma bandeja com uma jarra de suco de laranja gelado.
Ela não vestia mais o uniforme cinza e triste de faxineira. Ela usava um vestido leve, florido, simples, mas bonito, que realçava sua juventude. Sapatilhas confortáveis nos pés. Seu cabelo estava solto, caindo sobre os ombros, brilhante e vivo. Ela parecia mais jovem, mais leve, como se tivesse tirado uma tonelada das costas. Chegou o reabastecimento, ela anunciou sorrindo, a voz ecoando no jardim. O Sr. Henrique bateu palmas, feliz como uma criança. E suco? Alice fez suco, é o da laranja doce. Alice serviu o copo do Sr. Henrique com carinho, segurando o copo para ele beber e depois limpando o canto da boca dele com um guardanapo de tecido bordado, não de papel. André observou a cena em silêncio. A maneira natural como ela tocava o pai dele, com respeito e amor genuíno, sem nojo, sem obrigação. A maneira como a luz do sol batia no rosto dela, iluminando seus olhos castanhos. Ele se levantou e foi até ela. Deixa eu te ajudar com a bandeja. Ele pegou a bandeja pesada da mão dela e colocou na mesa de apoio. Alice sorriu, tímida, baixando os olhos por um segundo. A dinâmica entre eles tinha mudado drasticamente, mas ainda havia uma hesitação respeitosa, um território novo sendo explorado. O médico ligou. André disse baixo, só para ela ouvir, enquanto o pai se distraía com o suco. Disse que os exames de sangue dele estão ótimos. A anemia sumiu completamente. Ele disse que foi um milagre a recuperação ser tão rápida. Alice olhou para o Sr. Henrique, que tentava assobiar para um passarinho. Não foi milagre, André. Foi cuidado. Ele só precisava saber que alguém se importava. A solidão mata mais que a fome. André olhou nos olhos de Alice. Eram olhos profundos, honestos. Os olhos que o salvaram da sua própria cegueira. Alice... Ele começou tirando algo do bolso da calça. Não era um anel. Era uma chave. Uma chave dourada, nova, com uma fita vermelha. Alice franziu a testa curiosa. O que é isso? A chave da despensa nova? André riu, balançando a cabeça. Não. Eu mandei tirar todas as trancas dessa casa. Não existem mais portas fechadas aqui. Ele pegou a mão dela, áspera pelo trabalho de anos, e colocou a chave na palma, fechando os dedos dela sobre o metal. Essa é a chave da casa de hóspedes, aquela casinha de pedra no fundo do jardim, aquela que reformamos nas últimas semanas. A casa de hóspedes? Mas para quê? Eu sei que você ainda mora naquele quartinho alugado no centro, Alice. Eu sei que você pega 2 ônibus lotados todo dia para vir cuidar do meu pai. Eu não quero mais isso. Eu não quero que você vá embora no fim do dia. André, eu não posso aceitar. É demais. Eu sou funcionária. Não é presente, Alice. É justiça. Ele segurou as mãos dela entre as dele com firmeza. Você devolveu a vida do meu pai. Você me devolveu a minha humanidade. Você é a governanta dessa casa agora, oficialmente. Mirtes vai cuidar da limpeza pesada. Você cuida da gente. Mas eu queria que você fosse mais que isso. Alice sentiu o coração disparar, o rosto ficando quente. Mais? Eu queria que você fosse parte da família. De verdade. André corou, parecendo um menino tímido, longe da postura de CEO. Eu sei que é cedo. Eu sei que eu fui um patrão horrível, cego e omisso. Mas eu estou aprendendo a ver. E o que eu vejo todo dia é que essa casa só tem luz quando você está nela. Eu não quero que a luz vá embora. O Sr. Henrique, que parecia distraído com os pássaros, virou a cadeira de rodas bruscamente para eles. Beija ela logo, menino! Ele gritou, rindo e batendo na perna. Deixa de ser lerdo. A Marta já teria beijado. Você puxou a lerdeza do seu avô. Alice e André riram, surpresos, o clima de tensão se quebrando em alegria. O pai mandou... André disse, um sorriso maroto surgindo nos lábios. E você sabe, nessa casa, agora quem manda é ele. Eu só obedeço. Alice olhou para André.
Pela primeira vez, ela não viu o milionário inalcançável. Viu o homem que chorou na porta de um quarto sujo. Viu o homem que defendeu sua honra contra a própria esposa. Viu um homem bom. Bom, se o patrão mandou, ela brincou, com os olhos brilhando de emoção. Quem sou eu para desobedecer? André se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Ele a beijou. Foi um beijo suave, doce, sob a luz do sol quente e o olhar aprovador de um velho pai resgatado. Não foi um beijo de conto de fadas perfeito. Foi um beijo de realidade, de duas pessoas quebradas que se consertaram juntas. E assim, a mansão, que antes era um castelo de horrores e silêncio, agora vibrava com risadas, esperança e a promessa de uma vida nova sob o céu azul de um novo dia. Gostou dessa história de superação? Você acha que a Bianca teve o final que mereceu ou devia ter ido para a cadeia? E o André mereceu o perdão? Me conta nos comentários. Até a próxima história.